Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro, um webinar da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com grande satisfação que nós estamos retomando as nossas atividades aqui hoje, dia 1º de setembro de 2021, onde daremos início a mais um semestre de atividades adaptadas a um formato remoto, trazendo sempre um tema de pertinência para a área de saúde esportiva, porque é isso que caracteriza, né, a essência da nossa liga, né, o caráter multiprofissional, interdisciplinar, envolvendo discentes e docentes dos cursos da área da saúde, da UFTM. Então, com grande satisfação que nós temos hoje, né, inaugurando mais um semestre acadêmico das nossas atividades, a presença de uma profissional da área da nutrição, né, mais especificamente da nutrição esportiva, a doutora Renata Leão, que é graduada em nutrição pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, então é da casa, né, é egressa do FTM, e também tem a sua formação em pós-graduação, nível mestrado e doutorado, também na nossa instituição, na UFTM. Então, ela tem o mestrado na área de educação física, isso, né? E o doutorado na área de atenção à saúde, também pela ciência da saúde, desculpa, também pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A Renata ela vai falar um pouco mais sobre a formação dela, a área de atuação dela, e ela vem trazer aqui para nós aqui hoje um tema que é de interesse, né, de todos que estão aqui, que é a nutrição aplicada ao exercício, né, trazendo tópicos atuais e informações atualizadas e evidências científicas atualizadas dentro dessa temática. É um tópico que interessa não só aos ligantes da área da nutrição, mas todos aqueles que têm interesse na área da atividade física, né, seja no nível pessoal, seja no nível profissional. Então, tenho certeza que teremos aqui um grande momento aí de estar aproveitando os conhecimentos que a Renata vem trazer aqui para nós hoje. Renata, eu vou tirar o meu compartilhamento, e na sequência, se você, né, desejar compartilhar também a sua tela, algum conteúdo, fique à vontade, tá? E queria agradecer, enquanto isso, a sua presença aqui conosco, mais uma vez, em nome da nossa Liga, a sua pronta disponibilidade em aceitar o nosso convite. Não foi possível lá atrás, por conta de, né, um momento um pouco mais atribulado, mas conseguimos, né, programar para hoje a sua participação aqui conosco. Então, fique à vontade para conduzir a palestra. E na sequência, né, eu peço aí para que os nossos ligantes e convidados que estejam aqui presentes participem, fazendo perguntas, tirando dúvidas, para que a gente possa explorar melhor o assunto que vai ser abordado aqui pela Renata. Tá? Muito obrigado mais uma vez, Renata, e fique à vontade para conduzir a palestra. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos. O Daniel me fez esse convite, eu fiquei muito feliz com esse convite. Confesso para vocês que já dei algumas palestras, duas em ligas, foi convite da Giovana, que se eu não me engano está aqui presente também. E eu ainda não me adaptei a esse formato online. Na verdade, eu penso que eu estou ensaiando uma aula. Não gosto. Então, se no meio da palestra vocês quiserem interromper, eu não vejo problema nenhum, tá? Ou mandar no chat, alguém me falar e eu falo a pergunta e faço a resposta para no canal do YouTube ficar visível isso, né? Então, não tem problema me interromper. Como o Daniel já mencionou, eu sou quase um patrimônio da UFTM, porque estou lá uns bons anos, né? Agora finalizei finalmente o doutorado. Depois, se vocês quiserem saber um pouco mais dessa parte da carreira acadêmica, a gente pode falar disso no final. Bom, o que eu fiz para a nossa palestra de hoje? Vou compartilhar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu ouço bem, eu vou pedir para que os ligantes confirmem no chat, por favor.
Mariana, Ótimo. Gabriel. Ótimo. Ó, vou compartilhar. Vocês estão vendo? Aqui para mim está aberto. Também peço para que os ligantes confirmem se visualizam a apresentação. Eu, nesse momento, eu não consigo ver mais. Tá certo isso, né? Não tem como eu ver. Sim, é assim mesmo, Renata. E nós podemos combinar que se houver alguma pergunta no chat que dê para encaixar assim na sua fala, eu te ajudo aqui, eu vou te avisando e a gente vai dialogando aqui juntos, tá bom? Perfeito. Eu brinco que eu até prefiro assim. Então, se tiver, pode me perguntar assim. Então, o que eu fiz para esse momento, para essa palestra? Eu separei alguns tópicos que eu acho importantes dentro da nutrição, que a gente pode aplicar no exercício físico, mas confesso que tinha muita coisa para ser falada e eu pensei ali coisas que eu acredito serem mais importantes num ponto de vista prático, porque nós temos as evidências científicas e vocês sabem muito bem, vocês aí que estão na graduação ainda, vocês sabem que hoje em dia a gente tem que saber ler um artigo científico, porque se a gente quiser provar uma coisa, a gente consegue provar essa coisa lendo qualquer tipo de artigo científico. Então, vou dar um exemplo dentro da minha área. Se vocês jogarem ali no PubMed sobre jejum, vocês vão encontrar que jejum faz mal e que jejum faz bem. Né? Então, a gente precisa ver qual é a metodologia desse artigo científico. Então, as referências que eu trouxe aqui, na verdade, as conclusões que eu trouxe aqui, são baseadas em bons artigos científicos, mas a gente não pode deixar de lado a base da ciência. Então, os livros, né? Os nossos livros antigos, lá quando a gente aprende fisiologia. Então, isso é muito importante, tanto quanto a evidência que a gente tem atualmente, porque tem muita coisa dentro da nutrição que não tem como mexer. As pessoas tentam mudar e não tem como mexer. A gente vai conversar um pouquinho sobre elas e aí vocês vão entender melhor. Bom, então, tópicos atuais em nutrição para o exercício. Então, pensando em exercício, pensei da gente começar com o tal do desempenho. Porque todos que começam algum tipo de exercício físico, e isso é importante, nós da área da saúde sabermos essa diferença entre atividade física, que é eu me levantar aqui, eu lavar meu carro, e exercício físico. Exercício físico é algo periodizado, que você vai ali e faz todos os dias, 1 hora por dia, tem padrão, tem movimento, isso é exercício físico. Você movimentar, você lavar um carro, você subir uma escada, isso é atividade física. Quando a gente pensa em uma dieta, a gente vê o movimento dessa pessoa, então a atividade física e o exercício físico. E aí ali eu consigo ter um gasto calórico total dessa pessoa. Mas pensando em exercício físico, então, todas as vezes que qualquer pessoa começa um exercício ou está já praticando há muito tempo, ela quer melhorar o desempenho. Então, eu trouxe alguns pontos que são importantes e que estão totalmente ligados a esse desempenho. Dentro disso, nós temos dieta. Dieta vem do latim e significa modo de vida. Então, dieta significa você ter uma rotina. A gente acabou, eu acho que com o tempo, mudando essa palavra e hoje as pessoas associam com uma coisa ruim. Quando você ter rotina, você ter horários, você saber o que você vai comer, e é claro que aí a gente tem dietas restritivas e dietas normocalóricas, por exemplo,
é um padrão e proporciona uma qualidade de vida, do que você simplesmente viver e sair comendo aí quantidades exageradas. Então, dieta, a primeira coisa é que significa isso. Pode ser hipercalórica, pode ser normocalórica ou pode ser com um déficit calórico. Então, assim mesmo significa dieta. Dentro de um desempenho, a gente precisa pensar em quais macronutrientes para aquele determinado exercício a gente vai proporcionar aí para a pessoa para avisar o desempenho dela, para melhorar esse desempenho. Além disso, uma coisa pouquíssimo falada e extremamente importante para a gente verificar se essa pessoa está tendo ou vai conseguir melhorar o desempenho dela é o sono. Uma pessoa que dorme mal, e dormir mal não significa dormir 8 horas, 7 horas, porque esse sono, ele precisa entrar num sono profundo e ser um sono reparador. Então, uma pessoa que dorme mal, no dia seguinte, o desempenho cognitivo dela também fica deficiente, né? O desempenho físico do próprio exercício físico fica prejudicado também. Normalmente, pessoas que dormem mal sentem mais fome. E uma coisa muito engraçada que está ligado a isso, pessoas que dormem mal têm uma má hidratação e aí acaba sendo um ciclo da pessoa que interfere diretamente no seu desempenho físico. Então, só nesse momento, a gente tem 3 pilares que são extremamente importantes que interferem no desempenho de um atleta. Então, eu vou falar mais para frente sobre o treinamento, mas olha só, até o momento a gente não mencionou isso. E esses 3 pilares interferem no treinamento. Tem um outro pilar que eu, como nutricionista, vejo com extrema importância, que é o funcionamento do intestino. Pensa comigo, ali no intestino é onde eu tenho grande parte da absorção dos nutrientes. Então, como é que eu vou ter desempenho de alguém que, apesar de estar comendo as quantidades certas, não está com o seu intestino funcionando adequadamente? Significa que ela não está absorvendo tudo que ela poderia absorver de nutrientes. Então, esses 4 pilares, eles são extremamente importantes para a gente melhorar o 5º pilar, que é o do treinamento. E aí eu faço uma pergunta, se alguém responder aí, Daniel, você pode me contar. Se alguém sabe alguma coisa que eu não falei aqui até o momento, que está diretamente ligada ao prejuízo do desempenho físico. Quero saber se alguém sabe aí. A dica é que eu não mencionei até agora. Então, essa coisa que eu não mencionei até agora, ela prejudica muito o desempenho. Falaram? Por enquanto, não, Renata. Então, ela prejudica o desempenho. Eles devem saber, sabe por quê? Porque no final de semana eles gostam. Então, essa coisa, ela prejudica diretamente o desempenho. Vou contar já. É a bebida alcoólica. Surgiu aqui a resposta, Renata. Depois da sua dica, acho que foi Na sexta-feira todo automático o mundo gosta. raciocínio. É isso aí. Então, a bebida alcoólica, ela atrapalha diretamente desempenho físico. Quando você toma, e aí na imagem tá o vinho, mas não é só o vinho, tá, gente? Então, quando você toma qualquer bebida alcoólica, em qualquer quantidade, Renata, eu tomo pouco, qualquer quantidade. Renata, mas meu médico falou que uma tacinha de vinho faz bem para a saúde. Olha, não faz não, tá? Bebida alcoólica não faz. Renata, mas tem resveratrol. Não, a gente pode suplementar sem ter o álcool ali junto, tá? Então, a bebida alcoólica, o álcool em si,
ele prejudica muito o seu desempenho. Então, primeira coisa, vamos supor que você bebeu ali na sexta-feira. Na sexta-feira, se você tomou bebida alcoólica, a síntese proteica que ia acontecer no seu organismo, porque você treinou 6 horas da tarde e bebeu 8 horas da noite, já foi prejudicada. O seu sono reparador foi prejudicado. No dia seguinte, vamos supor que você está empenhado no treino, vai treinar de manhã, foi prejudicado também. Naquele momento da bebida alcoólica, o que acontece é a desidratação. Então, síntese proteica foi prejudicada, você está desidratado. No dia seguinte, a gente tem um pico muito grande de glicose e, consequentemente, de insulina. Ao final da via, né, desse pico de insulina, a gente é anabólica, então a gente tem um acúmulo de gordura. Ou seja, já tivemos vários prejuízos aí ligados à bebida alcoólica. Fora isso, quando a gente bebe, a gente fica muito mais permissível. Então, é muito mais difícil seguir uma dieta depois de tomar várias cervejas aí na sexta-feira. Então, por isso que desempenho, atleta e até emagrecimento não combinam na mesma frase com bebida alcoólica. Bom, e aí a gente está falando de exercício, mas assim, nós precisamos entender que diferentes tipos de exercícios requerem diferentes tipos de estratégias. O que a gente vai falar aqui é do modo geral, mas é claro que, por exemplo, um exercício aeróbico ou anaeróbico, então um exercício que você aí precisa predominantemente de glicose. Então, por exemplo, uma corrida, um maratonista não vai ter a mesma dieta ou suplementação de alguém que pratica um exercício de força. Então, alguns exemplos. Alguém que é maratonista, que faz a corrida, essa pessoa ela precisa estar leve, ela precisa ter um consumo maior de carboidrato. Uma suplementação que a gente nunca passa para essa pessoa é, por exemplo, a creatina, que é queridinha aí de quem faz musculação, crossfit, outros exercícios. Então, quando você tem um paciente, ou enfim, uma pessoa aí que faz qualquer tipo de exercício físico, a dieta dela, a alimentação dela, o estilo de vida dela precisa estar ligada com o tipo de exercício que ela faz. Porque aí sim a gente consegue melhorar esse desempenho dessa pessoa. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre os macronutrientes. E aí eu trouxe primeiro os carboidratos. E aí a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é uma coisa. Isso é um vilão. Isso é um pão. Isso é um carboidrato. Carboidrato não é vilão. E aí tem mais uma curiosidade que eu vi aí que nós não temos, né? Só alunos de nutrição, temos muitos alunos de fisioterapia, e eu não sei se vocês sabem disso. Mas assim, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de lipídio, de gordura, tem 9 calorias. E 1 grama de álcool tem 7 calorias. Já chamo a atenção de vocês aqui que 1 grama de álcool tem mais calorias que carboidrato e proteína. E lembra que eu acabei de falar para vocês o quanto afeta no desempenho, no emagrecimento e tudo? Então, eu quero que vocês raciocinem o seguinte. Carboidrato, eu acabei de falar que não é um vilão. Quando a pessoa come ali um doce, um bolo, mesmo que ela esteja em processo de emagrecimento, aquele carboidrato, ele tem alguma função no corpo dela. Ele vai atuar como fonte de energia. Então, ela vai utilizar aquele carboidrato. É claro que se ela ficar consumindo em excesso, vai estocar.
Agora, o álcool não tem função no nosso organismo. Então, eu falo que é o engordar de graça. Por quê? Porque não tem função no seu organismo. E aí vocês podem falar, né, Renata, nem é de graça porque custa caro ainda. Já que a gente vai começar a falar de carboidratos, a gente poderia comentar algumas coisas. Então, a primeira coisa é a seguinte: eu acabei de falar que 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem as mesmas calorias, 4 calorias. Só que alimentos fontes de proteína normalmente possuem gordura junto. A carne não é fonte de proteína, mas nela a gente tem gordura. O que significa que um pedaço de bife, de carne, qualquer carne, vai ser mais calórico do que uma banana, que é fonte de carboidrato, do que um pão. Por quê? Porque nesses alimentos fontes de carboidrato, a gente possui menos gorduras do que alimentos fontes de proteína. Então, eu coloquei algumas ideias aqui para gente que, já que eu estou falando de calorias, no emagrecimento, eu preciso ter um déficit calórico. O que significa isso? Eu gasto X calorias e eu vou consumir aqui de calorias. Nesse déficit calórico, nesse gasto calórico meu aqui, está incluso, lembra da atividade física, do exercício físico, do seu dia a dia, do seu próprio metabolismo basal. Então, o déficit calórico tem que estar abaixo disso aqui. E aí já fica a dica aí para os nutricionistas que estão presentes, que vão montar dieta. Você não precisa montar uma dieta abaixo da taxa metabólica basal da pessoa. Na verdade, você não faz isso. Você monta abaixo do que ela está consumindo e proporcionalmente ao exercício físico que ela faz, certo? Até porque é muito perigoso ficar montando dietas abaixo da taxa metabólica basal de uma pessoa. Num processo de hipertrofia, então, se a pessoa gasta isso aqui de calorias no dia a dia, somando o exercício, a atividade física, eu dou um pouco a mais. Esse superávit calórico, ele acontece quando uma pessoa engorda também. Por quê? Porque a distribuição dessas calorias, na verdade, não tá legal. Essa pessoa tá comendo mais fritura, tá bebendo bebida alcoólica. Então, a pessoa, ela engorda quando ela consome um pouco a mais de calorias. E é óbvio que o metabolismo dessa pessoa que está num processo onde ela está ganhando gordura ou está em sobrepeso, em obesidade, já está muito desbalanceado. Então, não é algo só calórico, né? A obesidade, por exemplo, é uma doença multifatorial. Então, tem processos genéticos ali que atrapalham, tem doenças que atrapalham, né? Tem hormônios que estão desregulados. Então, aí não é só dar calorias a menos, é tratar essa pessoa como um todo. E na performance, vai depender essas calorias. Por quê? Porque pode ser uma atleta de corrida que está acima do peso. Então, talvez de início eu preciso fazer um déficit calórico com ele, porque eu não estou pensando em desempenho momentâneo, porque ao passo que eu reduzo as calorias dele, eu posso reduzir esse desempenho. Mas eu estou pensando daqui a 8 meses. Então, a gente faz 2 meses onde eu reduzo essas calorias e depois a gente entra numa dieta normocalórica. Então, quando eu penso em performance, aí a história de calorias muda, porque vai depender muito de pessoa para pessoa. Bom, pensando em emagrecimento ou desempenho, isso aqui é muito interessante da gente pensar. Porque hoje em dia, com moda, que não é moda, na verdade, é uma estratégia, né?
das pessoas consumirem menos e menos carboidrato, pensar que os carboidratos são vilões, as pessoas elas estão errando a mão na quantidade de gordura da dieta. Então, é muita castanha, é muito bacon, é muito abacate, é muita pasta de amendoim. E esses alimentos, por ser fonte de gordura, olha aqui, ó, 9 quilocalorias, eles são muito mais calóricos. Trouxe um exemplo básico aí para vocês, olha só. 2 colheres de sopa de pasta de amendoim, que tem 60 gramas de pasta de amendoim, e isso, gente, é 2 colheres de sopa, ok, viu? Porque as pessoas consomem mais que isso. Tem, em média, 320 calorias. Ao passo que um pão francês, que as pessoas morrem de medo de comer, com um ovo, tem 210 calorias. Então, daria para a gente adicionar aqui ainda um copo de suco ou um queijo, que aí entraria como fonte de gordura, então o carboidrato como fonte, desculpa, o pão como fonte de carboidrato, o ovo como fonte de proteína e uma fatia de queijo amarelo como fonte de gordura. Uma refeição seria uma refeição completa e que ainda assim ficaria menos calórica do que 2 colheres de sopa de pasta de amendoim. Então, Renata, você é contra a pasta de amendoim? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que hoje em dia, quando a gente pensa em desempenho, performance e até emagrecimento, a gente precisa levar em consideração as calorias e levar em consideração os macronutrientes. E talvez nós, profissionais da saúde, a gente tem que começar a quebrar isso para que as pessoas comecem a entender que elas podem comer mais comida de verdade e menos potinhos industrializados e ter medo de comida. Hoje em dia, aqui no consultório, eu brinco que é de consulta, né? Eu atendo aí 1h10 uma pessoa, mas 40 minutos sou eu tentando convencer essa pessoa a comer, porque as pessoas estão com medo de comer. E nós precisamos trazer essas informações básicas para as pessoas. Tenho certeza que deve ter gente aí que está assistindo essa aula que tem medo de comer um pão francês, que vai engordar. Depois vocês me contam. Então, continuando falando aí sobre os carboidratos, passando com a parte mais técnica, mas que não deixa de ser falado hoje em dia, nós temos aí dentro dos carboidratos, nós temos o índice glicêmico e a carga glicêmica. Vou explicar brevemente aqui, mas o índice glicêmico ele foi descoberto aí em 1981. O que esse índice glicêmico reflete? O impacto relativo do carboidrato nas concentrações de glicose plasmática. Ou seja, o que acontece quando eu como esse carboidrato? Qual que é o pico glicêmico que eu tenho em 2 horas quando eu como esse alimento que é fonte de carboidrato? Então, a gente tem a classificação aí. Quando esse alimento possui um índice glicêmico maior que 70%, ele é um alimento de índice glicêmico alto. De 56 a 59, um alimento de índice glicêmico moderado. E baixo aí, menos que 55%. Foi nesse momento que a coitada da batata do... Coitada não, né? Que a batata doce foi vangloriada e todos os outros carboidratos passaram a ser vilão. Porque a batata doce, ela possui um baixo índice glicêmico. Esse índice glicêmico, ele é mensurado por essa relação entre um alimento padrão consumido durante 2 horas e qual que é o impacto da glicose dele, qual que é essa faixa que ele deixa aqui, em relação a um alimento padrão, que normalmente é o pão branco que eles utilizam. Então, faz essa relação, multiplica por 100 e aí eu tenho o índice glicêmico. Só que além desse índice glicêmico, e as pessoas esquecem disso, ou na verdade nem sabem, a gente tem que considerar a carga glicêmica do alimento.
a carga glicêmica é em relação ao índice glicêmico. Então, carga glicêmica é o IG do alimento vezes o teor de carboidrato na porção dividido por 100. Ou seja, é a quantidade total de carboidrato que aquele alimento possui. Então, em 100 gramas de banana, quanto tem de carboidrato ali dentro? E não pensando só em índice glicêmico, quanto tem? Quando o nutricionista monta uma dieta, no total dessa dieta, a gente olha índice glicêmico? Olha, porque você não vai dar só açúcar para alguém consumir. Então, é importante pensar nisso. Mas a gente olha principalmente qual foi a quantidade total de carboidrato. Quanto que eu preciso dar de carboidrato de pré-treino e de pós-treino? E se esse pré-treino for para musculação? E se esse pré-treino for para corrida? Essa quantidade de carboidrato pode variar. Então, isso é a carga glicêmica do alimento. Então, é uma aplicação muito mais prática, utilizada nas prescrições. Eu trouxe o exemplo da melancia aqui. Então, a melancia, ela possui um índice glicêmico alto, mas olha só como ela tem pouquinho carboidrato na porção. Então, em 100 gramas de melancia, você só tem 5 gramas de carboidrato. A melancia, ela chega a ser comparada com legumes, né? Com brócolis, por exemplo, que a gente, em 100 gramas do alimento, também tem pouquinho de carboidrato. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo de comer um alimento por conta do índice glicêmico, mas o total de carboidrato dele da dieta e as calorias não vão ser ultrapassadas. Bom, aí eu trouxe até uma classificação aí, quem quiser printar. Então, aqui já tem o índice glicêmico e a carga glicêmica, quando esse alimento é considerado de baixa carga glicêmica. Isso aqui é muito importante, por exemplo, para uma pessoa diabética. Só que hoje em dia a gente já tem artigos mostrando que até esse índice glicêmico não é tão importante para diabéticos, mas sim a carga glicêmica. Então, eles precisam desse controle de carga glicêmica. Na prática, como eu já disse para vocês, a carga glicêmica é muito mais importante. A gente tem que levar em consideração a quantidade total de carboidrato da dieta e não ficar tão preocupado com o índice glicêmico. Então, talvez é muito mais válido você virar para uma pessoa e falar: olha, você pode consumir 100 gramas de tal alimento, por exemplo, de arroz ou batata ou mandioca. E aí você faz uma média para você ver o consumo dessa carga glicêmica, então a quantidade de carboidrato que tem nesses 100 gramas, do que você mandar uma pessoa comer de segunda a sexta só batata doce, principalmente se ela odiar batata doce. Durante o treino, o índice glicêmico ele é extremamente importante. Então, durante o treino, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, mas depois eu vou falar disso. O índice glicêmico durante o treino, por que ele vai ser importante? Se o índice glicêmico é o impacto dessa glicemia, da glicose no sangue, então, por exemplo, um maratonista, ele precisa desse açúcar rápido. Agora está muito na moda a bicicleta, né? Então, alguém que está pedalando, eu tenho que pensar qual que é o índice glicêmico do alimento que ela vai comer. Por exemplo, se ela come uma batata doce durante o pedal, ela não tem energia rápido, né? Mas se ela come um melzinho, aí sim, essa glicose ela é utilizada rapidamente. No pré-treino, a gente pode utilizar aí de 20 até 40 gramas de carboidrato 2 horas antes do treino, que é o tempo da metabolização.
Então, de 20 até 40 gramas. E aí, isso vai depender, obviamente, muito do treino, mas como se fosse uma recomendação aí, geral, dependendo do treino de força que essa pessoa for fazer, a gente não precisa dar o máximo de carboidrato para essa pessoa, né? Mas, então, algum praticante de musculação, mas se é uma pessoa que está fazendo corrida e um treinamento aeróbico, aí talvez seja válido considerar esse máximo aí de carboidrato no pré-treino. Ressalto que esses 20, 40 gramas é de carboidrato já. Então, por exemplo, uma banana tem cerca de 20 gramas de carboidrato, uma banana grande tem cerca de 20 gramas de carboidrato. No pós-treino, essa quantidade de carboidrato, ela vai ser importante, por exemplo, para a reposição desse glicogênio muscular. Então, se for um treinamento extremamente tenso, eu preciso repor esse atleta para o dia seguinte. Se é alguém que está em uma estratégia de hipertrofia, você estimular a glicemia e a insulina dele logo, imediatamente após o treino, é extremamente interessante. Por quê? Porque você vai ativar a insulina, que é uma via anabólica, né? Então, promove esse crescimento. Então, alguém, se vocês conhecem aí, ou se tem alguém fazendo estratégia para ganhar massa magra, um dos métodos que a gente utiliza aí é fornecer uma dose de carboidrato logo após o treino. E aí, normalmente, eu vejo pessoas tentando hipertrofiar consumindo só proteína logo após o treino. Bom, dentro das diretrizes, das recomendações de carboidratos, né, das diretrizes da nutrição, a gente tem as DRIs. Então, para carboidratos, a gente fica aí com algo muito vago. Por quê? Olha só, sexo masculino, de 9 a 70 anos. Aqui, 130 gramas por dia de carboidrato. Sexo feminino, a mesma coisa. E aí, será que a gente é tudo igual? Será que a gente faz isso mesmo? Né? Então, e para atletas? E para pessoas com sobrepeso e obesidade? As DRIs, elas faltam muito condições específicas para pessoas, né? Então, isso é complicado. Para nos ajudar um pouco mais, a gente tem a posição do Colégio Americano aí, de Medicina do Esporte, que traz o seguinte: que exercícios, então pensando em atletas, que exercícios de baixa intensidade, um consumo adequado aí de carboidratos vai de 3 a 5 gramas por quilo de peso. De média intensidade, de 5 a 7, de alta intensidade, de 3 a 10. Então, uma pessoa que está em um processo de emagrecimento, por exemplo, manter, mesmo que o exercício dela seja um pouco mais intenso, manter nesse de média e baixa intensidade é interessante, porque, novamente, quando a pessoa precisa perder gordura corporal, então talvez seja melhor mudar o foco para a gordura corporal e perder esse peso, para depois, num segundo momento, trabalhar o desempenho e sim, então, subir essa quantidade de carboidrato. Bom, esses carboidratos, né? Então, proporcionar a alta disponibilidade de carboidratos para diferentes cargas de exercícios. Então, dependendo do seu treinamento, dependendo do seu exercício, vamos supor que é uma pessoa que faça exercício de força num dia e um exercício aeróbico no outro dia. Então, pensando em ciclo de Krebs, a gente utiliza muito a glicose, né? A gente utiliza como substrato energético. Então, o que acontece? A gente precisa mudar essa dieta de um dia para o outro. De um dia para o outro, você pode subir essa quantidade de carboidrato que será utilizada.
Não precisa ser uma estratégia fixa, né? Então, necessidades específicas do próprio treinamento. Essas recomendações que eu estou falando não são minhas, tá, gente? É do próprio colégio americano. Individualidade de necessidades energéticas totais. Então, aquilo que eu venho falando para vocês sobre qual é o tipo de exercício, o que essa pessoa está fazendo, ela está precisando perder um pouco de gordura agora no início ou não. E o feedback do desempenho do atleta. Então, você entender o seu corpo, entender o corpo do atleta com a dieta, de como ele funciona, ter esse feedback é extremamente importante, porque tudo que eu estou falando aqui é de uma maneira geral, mas às vezes para uma pessoa não dá certo. Então, lembra daqueles 20 a 40 gramas de pré-treino? Talvez tenha pessoas que eu preciso passar 60 gramas, que só assim ela vai conseguir sentir um ótimo desempenho. Então, esse feedback do desempenho do atleta é extremamente importante. Quando o foco é estímulo de treinamento e resposta adaptativa, ou seja, treino é treino, jogo é jogo. A hora de mudar uma dieta, a hora de mudar a estratégia não é no momento da competição, né? Então, talvez depois a gente pode até conversar sobre isso, mas eu acho que isso se encaixaria, por exemplo, na fisioterapia. Então, um dia antes do campeonato, você vai mudar a fisioterapia daquela pessoa, né? O que você vem trabalhando com ela durante todo o processo dela de treinamento? Não. A mesma coisa posso estar falando besteira, depois vocês me corrigem, tá, gente? Mas a mesma coisa, eu acredito, numa dieta. Então, na hora do treino, é a hora da gente buscar estratégia, é a hora da gente mudar, é a hora da gente fazer alguma coisa de diferente, buscar estímulos novos. Um dia antes, no dia do jogo, não é a hora. Então, no dia do campeonato, da competição, você já fez o trabalho anteriormente. Então, por exemplo, o jejum para atletas, ele é indicado nessa modalidade de gerar resposta adaptativa, de gerar um estímulo, e não no momento, e não para gerar desempenho. Uma segunda sessão de exercício sem a oportunidade adequada para reabastecimento dessa quantidade de carboidrato também gera uma resposta adaptativa para esse atleta. Curiosidades. Dietas balanceadas e isocalóricas, ou seja, com a mesma faixa de calorias, com até 25% de carboidratos simples, ou seja, açúcar, não alteram o peso, glicemia em jejum, faltou uma vírgula aqui, o HDL, que é o colesterol bom, e o triglicerídeos. Ou seja, quando nós temos dietas balanceadas, então comparando aí dietas balanceadas com 25% de carboidratos simples e dietas que estão só em carboidratos complexos, então que não tem utilização de açúcar, de farinha branca. Mesmo assim, se você manter as calorias, você também não altera peso, glicemia, jejum, HDL, triglicerídeo. Ou seja, aquele medo das pessoas e aquele apego, mas nossa, você vai ter diabetes, ou nossa, sua glicose vai ficar alterada, porque você está comendo carboidratos simples, isso já caiu por terra. Então, isso a gente já tem comprovação. E aí eu vou abrir a pergunta, Daniel, me ajuda aí novamente. Durante uma maratona, o cara está em maratona, o que eu ofereço para ele? Eu só tenho essas duas possibilidades. Um refrigerante ou um suco natural. O cara está no meio de uma maratona, 42 quilômetros, ele já correu 24 quilômetros. O que eu dou para ele? Eu tenho essas duas possibilidades, um suco de laranja ou um refrigerante.
E aí, galera? Vamos aguardar aqui, vamos ver quem vai se manifestar primeiro. Não tô com medo não, galera. Em 50% de chance. Ué. Tá alto. Tá fácil essa, hein? Alguém? Cadê os nutricionistas? Por enquanto, nada por aqui, Renata. Ô, gente, vocês vão me deixar falando sozinha? Será que esse povo tá no boteco? Eu acho que eles seguiram o conselho. Ao inverso. Então vamos lá, eu vou falar. Pensa comigo, galera, o refrigerante, o que tem dentro dele? Tem açúcar, né? Ah, Renata, tem gás, tem um monte de... Tem, mas tem açúcar, né? Então, um copo de Coca-Cola tem suquinho de açúcar. O suco, o que tem nele? Tem a frutose, que é o açúcar da fruta. No meio de uma maratona, o cara ele precisa de glicose na hora. Ele precisa de açúcar. A frutose, primeiro ela é estocada no fígado para depois ela ser metabolizada e virar glicose. Então eu não posso contar com a sorte. No meio de uma maratona, o cara ele precisa de açúcar ali na hora que vai direto para o músculo, energia. Então, até nisso a gente precisa quebrar os paradigmas aí da nutrição e entender da fisiologia básica, né? Então, nossa, mas me falaram que refrigerante não faz bem para a saúde. Essa pessoa está certíssima. Só que pensando em atletas, alta performance, alto rendimento, ali pouco importa sobre o impacto do adoçante ou do espessante que tem no refrigerante. Ali eu preciso dar para ele fonte de energia imediata. Aí eu tenho outra pergunta que é níveis de LDL ou triglicerídeos. Esses níveis de LDL ou triglicerídeos, vocês já devem ter ouvido falar. Olha, seu colesterol tá alto, não come ovos, ou você precisa deixar de comer muita gordura na dieta. Quando, na verdade, neste outro caso, e é uma outro fato dentro da nutrição, o que a gente faz para melhorar níveis de triglicerídeos e níveis de LDL numa pessoa é cortar a bebida alcoólica, consumir menos açúcar e consumir menos farinha branca. Então, dependendo de quem é o paciente, o excesso de açúcar realmente faz mal. E quem é a pessoa, no caso do maratonista, o copo de refrigerante vai salvar ele naquele momento. Porções moderadas de carboidrato à noite podem favorecer o sono reparador. Então, eu vejo aqui no consultório muitas pessoas chegando, não estão dormindo bem, e lembra lá da nossa roda do sono, que interfere diretamente no desempenho. Às vezes, essa pessoa só tá precisando comer um arrozinho à noite. Então, porções moderadas, balanceadas, atuam aí no sono reparador. Passando, então, para proteínas, nós temos classificações, então, dos aminoácidos, né? Então, proteína é uma macromolécula formada por aminoácidos. Esses aminoácidos, nós temos os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais e os aminoácidos funcionalmente essenciais. Os aminoácidos essenciais, nós precisamos consumi-los na dieta, por isso esse nome, essencial. Por exemplo, valina, leucina e isoleucina são aminoácidos essenciais, mas a gente consome eles muito fácil com a alimentação. Não precisa suplementar BCAA. Aminoácidos não essenciais, eles podem ser sintetizados, principalmente a partir dos essenciais. E os condicionalmente significa que dependendo da sua
condição aí do corpo, se você está passando por alguma patologia, aí você vai precisar desse aminoácido. Então, só uma classificação. De acordo com a DRI, pessoas saudáveis de 19 a 50 anos precisam consumir de 10 a 35% de proteína na dieta. A posição do Colégio Americano traz aí uma recomendação mais específica, de 1,2 a 1,7 gramas de proteína por quilo de peso. E aí eu trouxe isso aqui para a gente pensar juntos. 2.000 calorias é 100%, 700 calorias é 35%. Então, lembra aqui, 35% de proteína. 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias, então 175 gramas de proteína seriam as 700 calorias. Essas 175 gramas de proteína dividido por uma pessoa de 70 quilos, eu tenho 2,5 gramas de proteína. Tá vendo aqui que a recomendação foi de até 1,7 e aí a gente tem aqui 2,5 gramas para uma pessoa de 70 quilos? Gente, isso aqui é a recomendação, desculpa. Isso aqui é o consumo médio do brasileiro. O brasileiro consome, em média, 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. É uma média, óbvio, né? E aí eu vejo pessoas com medo de tomar whey quando ela está comendo muita carne. Então, a gente precisa ver aí individualmente, mas é muito importante entender sobre isso, sobre essas dosagens e quantidades de proteínas, né? Até porque o excesso também de proteína não faz bem, né? Na verdade, a gente não tem comprovação que faz mal, mas é o seguinte, quando eu tenho o consumo adequado de proteína, que meu corpo precisa, ele vai exercer ali as suas funções, seja como hormônio, vai exercer sua função. Quando eu tenho esse excesso, vira no nitrogênio, lá no fígado é convertido em amônia, vira ureia, passa pelos rins e é excretado. Então, esse excesso de proteína é excretado. Quando é uma pessoa que possui um problema renal, aí a gente tem que preocupar com esse excesso de proteína, tá? Mas mesmo assim, esse excesso de proteína, ele tem que ser pensado a partir do consumo dessa pessoa já hoje em dia. Então, será que ela já não consome proteína em excesso? Bom, algumas curiosidades aí. Dietas com as mesmas faixas de calorias, mas ricas em proteínas, ainda dentro da recomendação, então lembra lá de 10 a 35%, podem favorecer esse processo de emagrecimento. Então, às vezes, a pessoa está consumindo pouca proteína. Você simplesmente manter as calorias dela, mas aumentar essa proteína, você promove o emagrecimento. Dentro da nutrição, a gente tem uma coisa que é a termogênese do alimento. Aquele alimento, para ele ser digerido, ele gasta uma energia. Então, com certeza, vocês já repararam que quando vocês vão comer um prato de macarrão, a digestão é muito rápida. Rapidinho, se você está com fome novamente. Ou seja, essa digestão foi rápida. Quando você vai num churrasco, se você comeu muita carne no almoço, num churrasco, provavelmente você não vai fazer lanche da tarde, você só vai jantar à noite se jantar, se você comeu muita carne. Então, o excesso de proteína leva tempo para ser digerido. E esse tempo de digestão, ele é contabilizado pelo nosso corpo. Então, você gasta mais calorias quando você tem o consumo dessas proteínas, né? Então, dessa proteína em excesso, por exemplo.
E nós temos já artigos mostrando que o fracionamento alimentar, e hoje eu vejo que é mais um paradigma que as pessoas você não precisa comer de 3 em 3 horas mais, caiu por terra. Mas dietas proteicas também favorecem o emagrecimento. Então, tem alguns órgãos do nosso corpo que funcionam melhor com esse fracionamento dessa dieta. Na verdade, quando a gente sabe os horários, sabe o que vai comer, o nosso corpo trabalha a nosso favor, né? E aí eu deixei uma perguntinha, mas eu acabei respondendo ela, se consumir ovos aumenta o colesterol, e não aumenta. Então, o colesterol que está presente ali no ovo, ele não é capaz de aumentar o nosso colesterol endógeno. E é importante a gente saber também que sem esse colesterol do nosso corpo, a gente não viveria, né? Então, colesterol não é algo ruim, é o excesso dele que faz mal para o nosso corpo. Bom, lipídios e exercício. A gordura, ela é fundamental para o desempenho esportivo. Então, a gordura, ela é muito importante para aquele exercício longo. Essa somatória de fonte de gordura e carboidrato vai te fornecer energia aí para um exercício de longa duração. Então, esses exercícios intensos e curtos, talvez não precise ali da pasta de amendoim, mas um exercício de longa duração e intenso, daí seja interessante você entrar com uma porção de gordura, por exemplo, no pré-treino. A recomendação vai de 20 a 35% e menos que 20% para atletas não é recomendado. Aí trouxe mais algumas curiosidades aqui, por exemplo, uma dieta cetogênica, ela é de 85% de gordura. Então, eu acabei de falar aqui, menos que 20% para atletas aqui, então, de acordo com o colégio americano, não é adequado, mas mais de 85% é muita coisa, né? Então, isso aqui, para alguém que está visando performance, atleta, para quem está visando melhorar desempenho, não é uma boa estratégia. Por quê? Porque vai utilizar menos de 20 gramas de carboidrato no dia inteiro. Então, menos que uma banana no dia inteiro. O resto é só alimentos, fontes de gordura. 1,7 gramas por quilo de peso de proteína, ou seja, realmente a base da dieta são os alimentos fontes de gordura. E aqui a intenção é você deixar de usar a glicose como fonte principal de energia do seu corpo e passar a utilizar os corpos cetônicos para te fornecer energia. A gente tem uma estratégia aí que é muito falada, que é você somar essa dieta cetogênica para o exercício. Treinar em jejum, treinar 2 vezes ao dia, ingerir apenas águas em sessões de treinamento e restringir a ingestão de carboidrato durante as primeiras horas do período de recuperação. Ou seja, visando o desempenho, eu discordo totalmente com essa estratégia e com esse treinamento. E talvez você possa até atrapalhar a pessoa pensando em cognição, porque né, nós precisamos de glicose para a função do nosso sistema nervoso. Então, é uma estratégia muito perigosa que vem sendo utilizada ultimamente. Então, o desempenho pode ficar prejudicado e pode até haver degradação proteica. Jejum intermitente é uma estratégia, deve ser orientado, então as pessoas estão utilizando aí deliberadamente, tem que ser programado, então
você tem que começar e acabar um protocolo de jejum durante 2 meses. E não um protocolo de jejum por 1 ano, que eu faço o jejum de 3 vezes na semana ou todos os dias, até porque aí já não é mais protocolo, né? Aí você só pula o café da manhã. Então, protocolos de jejum, eles podem começar com 12 horas, nós temos até de 14 horas, 16 horas, 18 horas e 24 horas. Bom, isso aqui são algumas vias que o jejum, somado ao exercício, pode estimular. Então, o exercício, ele estimula a MPK, que estimula a sirtuína 1, e aí isso promove a captação de glicose, oxidação de ácidos graxos do músculo e modulação da secreção da insulina. A MPK estimula a PGC1-alfa, que aumenta a produção de mitocôndrias e a maior angiogênese. E, além disso, a gente pode ter a influência nos níveis aí de Eros. Então, é o seguinte, por que eu trouxe isso aqui? Deixa eu ver. Não. Porque o que a gente pode entender aqui com todas essas partes, o que eu queria trazer para vocês? Que eu estou falando o tempo todo aqui, né, da utilização de carboidratos, da utilização na performance, no desempenho. Só que quando a gente pensa em estratégias, talvez utilizado momentaneamente, como a própria posição do Colégio Americano falou, pode ser que esses tipos de estratégias, porque estimulam algumas vias e alguns genes, pode promover um aumento de mitocôndrias, mas isso sendo utilizado como uma estratégia. Sendo utilizado como uma estratégia, você, antes de pensar em performance, você vai pensar em adaptação ao treinamento. Então, será que aquela pessoa está fazendo a mesma coisa por muito tempo? E talvez uma sessão de jejum com um exercício físico não possa novamente estimular todas essas vias e aí sim otimizar o fim do treinamento dele? Bom, aqui a gente tem um artigo sobre jejum aí. Foi durante 8 semanas, eu trouxe bem explicadinho aqui. Treino e dieta normal e treino e dieta com restrição. Foi utilizado esse jejum de 20 horas e 3 vezes na semana não consecutivo esse treinamento. Então, diminuiu a ingestão calórica, não comprometeu a força muscular e não diminuiu a massa magra. Lembra que lá no início eu falei para vocês que se a gente quiser procurar, por exemplo, sobre jejum, a gente vai encontrar das duas formas? Então, eu acho que cabe ao profissional e ao atleta, ao paciente, entender em que momento que ele está e se aquilo, se o feedback que a própria posição do Colégio Americano traz, se o feedback do paciente vai ser interessante. Agora, visando de forma geral os nossos livros, a fisiologia do exercício, a gente não faria isso, mas talvez pode ser que caiba em algum momento. Então, alguns cuidados com o jejum é verificar os hábitos antes, muitos não respondem adequadamente, depois no momento alimentado, no momento de quebrar esse jejum, acaba consumindo muito além do que deveria. Não devemos realizar jejuns prolongados. Eu não recomendo na hipertrofia. Praticantes de exercícios aeróbicos podem ser prejudicados, porque quando você faz o jejum, você diminui muito ali o glicogênio muscular. Então, se a pessoa precisa dessa glicose como fonte predominantemente aí no seu exercício, ela vai ficar prejudicada. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha contribuído aí de alguma forma e vamos abrir para as dúvidas.
Muito bom, Renata. Queria parabenizar pelo conteúdo, né, pelas informações, pelas quebras de paradigma, né, que você trouxe aqui para nós. Eu Algumas que... tentei trazer isso, tá? Então, eu dei uma olhada nas aulas deles, mas assim, eu tentei trazer algumas curiosidades da parte clínica, embasada aqui na ciência. Eu não fiquei tão presa em artigo, não, mas quem precisar dos artigos eu tenho aqui, tá, gente? Eu mando para vocês. Com certeza, eu acho que você trouxe informações, claro que elas vêm apoiadas em evidências científicas, assim, nem sempre estão explícitas ali na apresentação, mas elas vêm apoiadas em evidências científicas e com mensagens bastante práticas também, né, bastante aplicáveis para o profissional que atua na área, ou para os estudantes em nutrição, ou para aqueles que tenham interesse no assunto, que sejam praticantes de exercícios físicos e tenham o cuidado, né, com a alimentação, ou pelo menos a preocupação, né, com os hábitos alimentares. A gente tem aqui no chat alguns comentários parabenizando pela palestra, né, Obrigada, pessoal. agradecendo. Obrigada, Ana, Rodrigo, Gabriel, Vitória. Ó, deixa eu ver, o Gabriel falou, eu não daria o refrigerante só pelo gás e os componentes, então eu daria o suco. Gabriel, essa é uma ideia realmente que a gente tem, né? Então, porque tem gás, então poderia até prejudicar o intestino mesmo daquele maratonista. Só que pensando em energia rápida, eu preciso fornecer glicose imediata, né, para um maratonista. Então, ele já correu 24 quilômetros, ele tem mais 24, mais 21, né? Tem que terminar aquela maratona. Então, a gente precisa pensar nisso também, estratégias baseadas na fisiologia, né, do exercício aí, da pessoa. Então, nem sempre um copo de refrigerante vai ser melhor que um copo de suco, né? O contrário. Exato. Renata, um ponto que você trouxe na apresentação e que eu acho que é uma mensagem importante, bem no começo, quando você trouxe a questão da associação, né, da alimentação com o tipo de exercício. E ainda com a condição daquela pessoa em particular que é praticante daquele exercício. Então, são pontos que não há como você dissociar, né, no seu pensamento clínico para prescrever uma orientação nutricional. Sim, Os objetivos envolvidos, né, se é o emagrecimento, se é a hipertrofia, a demanda daquele exercício físico que a pessoa pratica para o nível de metabolismo que ela tem, a condição desse atleta, os objetivos para ganho de desempenho, né, em relação àquela atividade. Então, são vários pontos importantes que devem ser considerados. E aí, a minha pergunta para você em relação a isso, Renata, dentro desse tópico específico, quais seriam talvez aí os três principais erros de um profissional em não considerar esses aspectos, né? Onde que você acha que é mais comum o profissional não se atentar e aí cometer erros de prescrição e que possam não ser a melhor alternativa para esses atletas? Você conseguiria listar aí as três principais derrapadas aí do profissional? olha, eu consigo, não sei se três, mas assim, eu consigo falar um pouco sobre isso. Eu acredito que você não ouvir o que a pessoa está te dizendo, e eu acho que isso todos os profissionais aqui podem levar isso em consideração. Quando você está atendendo qualquer pessoa, você, infelizmente ou felizmente, você tem que se esquecer um pouco. Então, o que você quer e o que você acha, talvez não cabe para aquela pessoa, para aquela realidade daquela pessoa. Então, eu acho que o primeiro, né, erro é você querer impor algo que deu certo para 10 pessoas, mas para aquela não vai dar, né? Então,
ouvir o seu paciente, ouvir a pessoa que você está atendendo ali atentamente, é o primeiro ponto para o sucesso, eu acredito que pode ser o primeiro ponto para o fracasso, né? Então, um exemplo aqui na nutrição, e fica a dica para as meninas aí, para os nutricionistas, para os meninos e meninas que estão fazendo nutrição, os pacientes chegam aqui e falam: eu falei para a nutricionista que eu odeio presunto e ela me passou presunto. Eu falei para a nutricionista que eu odeio banana e ela colocou banana na minha dieta. O que é isso? A pessoa não estava ouvindo o paciente, né? E eu tenho certeza que isso acontece em todas as áreas aí da saúde. Pensando em performance ainda, você não ter o entendimento do exercício que ela está fazendo com a predominância ali, vai afetar o desempenho daquela pessoa. Então, por exemplo, a gente pode associar, levar isso para outra área. Deixa eu dar um exemplo diferente. Você pede um exame de sangue, e aí você não sabe orientar sobre esse exame de sangue, que a pessoa precisa ficar 72 horas sem fazer exercício físico. Aí o médico vai pegar lá e vai ver no exame de sangue: a sua creatinina está alta. Mas um dia antes o cara fez um treino de crossfit. Então ele liberou creatina, né? Como é que ele não vai estar com a creatina alta? Então vamos tirar a carne porque está com a creatina alta, está com a ureia alta. Então, a orientação seria o segundo ponto, né? Então, ter o conhecimento sobre isso também, né? Eu acho que é isso. Eu acho que você ouvir, você tá atento ali para o paciente, você vai conseguir fazer estratégia. E a gente não é perfeito como profissionais, então vocês que não sei quanto tempo falta aí para a galera formar. A nutricionista, eu que formei há muitos anos atrás e hoje não sou a mesma pessoa. Então, quando eu saí da faculdade, eu tinha medo de passar pão e presunto para uma pessoa, porque eu passei anos ouvindo que, meu Deus, você vai passar embutido. Então, a gente precisa da ciência, mas a gente precisa também ser crítico, ouvir, ter ideia. Então, por exemplo, essa curiosidade sobre o refrigerante aí. Se você é nutricionista, você parar para pensar, você fala: gente, mas realmente faz todo sentido, né? É açúcar, uma é frutose é estocado. Ou seja, você precisa do embasamento, mas se você tiver aniquilado e pensando só em refrigerante faz mal, você não ajuda seu atleta, né? Perfeito. Eu acho que a Giovana havia levantado a mão aqui durante algum momento, não sei se ela deseja perguntar via áudio. Giovana, fique à vontade. Sim, primeiramente, parabéns, Renata, pela apresentação. Eu queria tirar uma dúvida que você falou em relação aos carboidratos no pós-treino. Eu li recentemente, eu acho que foi um artigo que saiu ano passado, uma recomendação, que a questão dos carboidratos no pós-treino visando performance, principalmente se for de absorção mais rápida, era quando a pessoa fazia 2 treinos por dia. Como que você aplica isso mais ou menos na prática clínica? Tem essa aplicação mesmo? Ou mesmo que a pessoa treine num dia, no outro dia é interessante fazer essa reposição de carboidrato de uma absorção mais rápida para visando performance, quando o treino não é no mesmo dia? Sim, é interessante. É interessante você fazer. Se o treino é no mesmo dia, então eu não entendi direito se o artigo falou que era duas sessões de treinamento no mesmo dia, é isso? Sim, ele trazia que não era interessante, tipo assim, não é nem interessante, mas não era eficaz fazer a reposição de carboidrato de absorção tão rápida assim, quando a pessoa treinava num dia e depois ia treinar só no outro dia. Mesmo que a pessoa treine à noite e aí no outro dia só de manhã, porque ainda tem um horário para fazer essa reposição. Mas se o treino for no mesmo dia, se ela treina de manhã e vai fazer outro treino à tarde, por exemplo, aí tinha que fazer a reposição de carboidrato, que seria mais interessante. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui pela prática clínica
Claro que esse artigo eu preciso ler, eu não sei certamente, mas na prática aqui. Se a pessoa ela tem 2 sessões de treinamento, eu até posso repor esse carboidrato, mas se eu não me engano, ele até falou que não é efetivo, né? Por que não seria efetivo? Porque você não utiliza de imediato aquilo que você acabou de comer. Então, você precisa dessa parte de metabolização, principalmente se são 2 sessões de treinamento diferentes. Por exemplo, a pessoa faz o aeróbico de manhã e aí vai fazer a sessão de treinamento de força. Talvez é interessante você fazer essa reposição aí 24 horas antes. Você aumentar o consumo de carboidrato 24 horas antes. Hoje em dia, a gente já tem comprovação que quando a pessoa vai passar, por exemplo, por um campeonato, por uma competição, e aí é claro que o gasto dessa glicose vai ser muito alta, você sobe esse carboidrato 3 dias antes. Então, você põe uma superdosagem de carboidrato para essa pessoa 3 dias antes, e aí você não precisa se preocupar tanto com essas sessões aí de competição. Então, isso, por exemplo, é utilizado em campeonatos. Eu acho que dá para a gente pegar isso, que já é comprovado, e trazer para a prática de sessões de treinamento. Então, se eu consigo recuperar esse glicogênio ou otimizar essa quantidade de glicogênio 24 horas antes, então talvez eu não precise me preocupar tanto no intra, né? No entre as sessões de treinamento, porque realmente, dependendo do que você fornecer, não vai fazer diferença. Entendi. Muitíssimo obrigada. Imagina. Muito bom. Por enquanto, eu não estou visualizando aqui nenhuma pergunta a mais e ninguém levantando a mão. Fiquem à vontade aqui, né, os ligantes e os ouvintes externos, a Lase também, para perguntar aqui para a Renata para É isso aí. alguma dúvida, né, algum assunto que vocês queiram comentar. E sobre a adesão da dieta, né? É bem isso mesmo. Então, quando você não ouve o seu paciente, isso pode levar a galera aí da físio também. Quando você não escuta, ele vai buscar um outro profissional. Se ele te pediu para não fazer tal coisa, né? Então, por exemplo, seu paciente foi numa sessão de fisioterapia para fazer liberação lá com você e ele falou para você, eu tenho medo de agulha. Na segunda vez, você pegou e colocou uma agulha nele. Ele não vai voltar. Né? Simplesmente porque você não ouviu ele. Sim. Acho que isso é comum a todas as profissões, né? Acho que essa escuta, né, ativa, aberta, sempre constante, ela é fundamental para que você possa oferecer algo que, ao mesmo tempo, seja bom, né, de acordo com aquilo que você pensa em relação àquilo, mas também bem aceito, né, por parte do cliente. Né? E uma dica para o pessoal aí que vai trabalhar nessa parte clínica, né, é a nota. Né? Não é à toa que a gente aprende a fazer prontuário de paciente. Então, se você conversou 10 minutos ali com a pessoa, anota tudo que ela falou, anota tudo, né? Falou, tenho medo de agulha, estou vindo por isso, né? Lesionei, foi em tal lugar, enfim, anota que vai ser importante para você, porque a gente realmente não vai lembrar de cabeça de todo mundo e tudo que todo mundo tem, né? Perfeito. Renato, uma curiosidade aqui da minha parte, aí o pessoal pode ficar à vontade para perguntar algo além aí, enquanto a gente vai conversando sobre isso. A gente sempre acaba... Vou desativar a minha câmera aqui, para ver se melhora. Então, vou começar. Tá, tô te ouvindo agora. Tá me ouvindo? Tá. Deixa eu tentar voltar minha câmera aqui. Então, acho que agora melhorou a conexão. A gente sempre acaba perguntando para os nossos convidados que participam aqui, pelo menos os mais recentes, e é difícil de fugir desse assunto,
a respeito de algumas consequências que essa pandemia, né, pela SARS-CoV-2, trouxe no nosso país. Do ponto de vista da atuação, né, do nutricionista, e talvez do nutricionista no esporte, você tem uma clientela aí com uma demanda particular, em consequência a, a essa pandemia, de repente alguém que teve, né, que acabou tendo aí, infelizmente, a experiência negativa de passar por esse episódio e talvez algumas consequências frente a isso, criando necessidades adicionais na sua intervenção? Sim, sim. Na verdade, tem sido muito mais comum, tá? Pessoas que tiveram o Covid, e pessoas que tiveram Covid nem são praticantes de exercício e começaram a se preocupar muito com a alimentação, né? A alimentação para todo mundo é a base de tudo. Então, se você se alimenta mal, você até pode não estar colhendo os frutos disso agora, mas você vai colher ainda. E talvez você até pode estar colhendo, mas você está tão mergulhado na má alimentação que você não nota. Você não nota o seu cabelo caindo, você não nota você tendo dor de cabeça, o seu desempenho cognitivo está baixo. Então, a alimentação é a base de tudo. Então, aqui no consultório, o que eu tenho percebido é que essas pessoas que tiveram isso, né, o Covid, me procuraram principalmente pensando em saúde e aí nem em performance, porque o que eu posso garantir para vocês é que pegou Covid, a performance, o desempenho vai lá para o chão. Então, é uma nova pessoa, é uma recuperação, afeta muito. Eu tenho visto muitas pessoas aqui no consultório que a gente precisa passar algumas fórmulas e fazer algumas metodologias com queda de cabelo, com colesterol que fica elevado depois de meses, né? Isso a gente ainda não tem, eu não sei se já saiu algum artigo mostrando isso, se alguém souber, conta aqui pra gente. Mas com certeza a gente vai ter associação com colesterol. Isso aqui na prática eu já tenho visto. Mas o que eu queria comentar com vocês é uma coisa muito interessante que é claro que está associado à pandemia, né? Mas não de pessoas que tiveram a Covid-19, mas associado à pandemia em geral. Os transtornos alimentares aumentaram muito, muito, muito mesmo, e a procura de pessoas por conta desses transtornos alimentares aumentaram demais. Então, pessoas com episódios compulsivos cada vez mais frequentes, pessoas com bulimia, com anorexia, com transtornos alimentares. Já tem artigo, Giovana? Olha que interessante. Isso aqui na prática eu estou vendo. Então, nem precisei ver esse artigo, mas tenho certeza. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais fechadas dentro de casa, mais ansiosas, e as pessoas passam a comer as emoções delas. Então, tá um número assustador isso, e realmente é algo que me preocupa, porque o consumo das mídias sociais só agravam isso. Então, é muito complicado, né? As pessoas... Eu falei isso para vocês durante a aula, né? Eu tenho que ficar 40 minutos convencendo a pessoa a comer. Aquilo que eu mostrei das calorias para vocês, eu preciso mostrar para o paciente aqui. Porque ele não acredita. Ele não acredita que se ele trocar a pasta de amendoim dele pelo pão com ovo, que ele vai emagrecer. Eu falo, mas como? Né? Então, infelizmente. Perfeito, Renata. Nós não tivemos nenhuma outra pergunta aqui. Eu queria, né, então, agradecer, né, mais uma vez a sua participação aqui conosco, em nome da Liga. Foram, né, informações extremamente relevantes,
estarão disponíveis a qualquer momento no canal da nossa liga para quem quiser assistir novamente, para quem não teve a oportunidade de assistir. E também espero que possamos contar, né, com a sua parceria em outros momentos, em outros eventos, trazendo outros temas de interesse que você possa, né, também colaborar conosco para que a gente sempre possa estimular, né, essa educação continuada dos ligantes e também da população em geral que vai ter acesso a esse conteúdo futuramente. Tá? Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Imagina, eu que agradeço, peço desculpas aí pelas intercorrências, né, Daniel? A gente não conseguiu fazer antes, eu não consegui responder o Daniel a tempo, gente, mas que bom que deu certo. Quem quiser aí me seguir nas redes sociais, eu tô sempre lá com perguntinhas, respondendo, tá? É Renata Leão, vocês vão me achar lá. E é isso, e aí estamos juntos, vamos fazer profissionais melhores aí, vamos andar juntos, né? As nutricionistas, os físio, a área da saúde, porque se a gente trabalhar junto, a gente consegue melhorar alguma coisa aí. Se a gente começar cada um por si, a gente não ganha nada. Perfeito, acho que com essa mensagem nós, então, né, oficialmente encerramos aqui o nosso evento de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a Caiu de novo. Isabela, obrigada. Vitória, obrigada. Boa noite, Matheus. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Renata, pela participação.